Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 116 de língua portuguesa para o sexto ano. E nesta aula nós vamos aprender o que é um texto narrado em primeira pessoa do plural e as suas características. E como objetivos nós temos reconhecer textos que agora estão em primeira pessoa do plural, identificar quais são as palavrinhas desse texto que fazem com que ele tenha essa característica, né? E que vocês tenham a competência de reescrever um trecho de um texto ou um texto, mudando ele da primeira pessoa do singular para a primeira pessoa do plural, tá? Peço que vocês peguem o caderno de vocês, abram na matéria de português, já deixa lá o lápis, a caneta e a borracha do ladinho, para a gente ir anotando durante a aula, tá bom? Vamos lá então. Então, nós já estudamos ali na aula anterior que o texto narrado em primeira pessoa é aquele texto no qual nós temos um narrador personagem, ou seja, o narrador tem duas funções, dois papéis. Além de contar os fatos, de contar a história, ele é também personagem, tá? E na aula de hoje nós vamos compreender, né, que um texto que está na primeira pessoa do singular, eu posso mudá-lo para a segunda pessoa do plural. Lembrando, primeira pessoa do singular, eu, primeira pessoa do plural, nós, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo, onde a prof fez o seguinte, peguei o trechinho em primeira pessoa do singular e mudei ele para a primeira pessoa do plural. Aqui eu já fiz o seguinte, para facilitar aqui a compreensão. Eu já deixei em vermelho as palavrinhas que sinalizam que o texto está na primeira pessoa do singular. E isso é importante quando vocês vão fazer uma atividade, quando vocês vão fazer exercícios, né, desse tipo de conteúdo, que vocês precisam mudar da primeira pessoa do singular para o plural. O que vocês fazem primeiro no texto? Acham as palavras que sinalizam a primeira pessoa do singular, porque é nestas palavras que vocês vão fazer a mudança para o plural, tá? E depois fazer a leitura, é lógico, no final, para ver se tem coerência no que você mudou ali, né? Então, vamos lá. O trechinho é o seguinte. Com receio de fazer barulho, dirigi-me à cozinha. Lavei o rosto, os dentes, penteei-me e, voltando ao meu quarto, vesti-me. Calcei os sapatos, sentei-me um instante à beira da cama. Minha avó continuava dormindo. Vejam que os verbos dirigi, lavei, vesti, penteei, sentei, calcei são verbos que indicam primeira pessoa do singular, eu. Eu calcei, eu sentei, eu penteei, eu vesti, eu dirigi, né? São verbos que indicam primeira pessoa do singular. Lavei também, ó, né? Esqueci. Meu, né? O pronome também é referente à primeira pessoa do singular. Quando eu digo meu quarto, de quem é o quarto? É meu, que sou eu, né? Minha avó, de quem que a avó é? Minha, que sou eu. Então, essas palavrinhas, né, são indicadoras de primeira pessoa do singular, eu. O que eu vou fazer agora? Mudar o mesmo trecho, imaginando que junto comigo tinha mais alguém, que era eu e mais alguém, portanto, nós, e nós fizemos as mesmas coisas que antes eu fiz sozinha. Então, como é que ficou? Olhem só. Com receio de fazermos barulho, vejam que agora o fazermos se refere a nós, né? Nos dirigimos à cozinha. Quem se dirigiu à cozinha? Nós nos dirigimos à cozinha. Lavamos o rosto, eu e mais alguém, nós. Os dentes, nos penteamos e voltamos ao nosso quarto. Eu divido o quarto com alguém agora. Nos vestimos. Calçamos os sapatos. Eu calcei, a outra pessoa também calçou, mas eu narro a história, estão vendo? Por que é a primeira pessoa do plural? Porque eu continuo fazendo a narração, mas eu narro a minha ação e de mais alguém. Sentamos um instante. Quem sentamos? Nós.
à beira da cama. Nossa avó continuava dormindo. Eu e mais alguém, né, somos netos da avó que dorme. Então, o que eu fiz aqui? Peguei um texto em primeira pessoa do singular, mudei para a primeira pessoa do plural, tá? Mais um trechinho. Aqui, observe que as palavras em destaque, né, como a prof já disse aqui para vocês, sinalizam primeira pessoa do singular eu, tá? Então diz assim: hoje, revendo minhas atitudes quando vim embora, reconheço que mudei bastante. Ó, minha se refere a eu, reconheço se refere a eu reconheço, eu mudei. Então é a primeira pessoa do singular. Verifico também que estava aflito e que havia um fundo de mágoa e desespero em minha impaciência. Ó, minha impaciência, eu estava aflito, tá vendo? Primeira pessoa. Eu queria deixar minha casa, minha avó e seus cuidados. Estava farto de chegar a horas certas, de ouvir reclamações, de ser vigiado, contemplado, querido. Sim, também a afeição da minha avó incomodava-me. Era quase palpável, quase como objeto, uma túnica, um paletó, justo que eu não pudesse despir. Então, novamente, vejam que eu tenho palavras em destaque no texto e todas elas, né, elas estão correspondentes à primeira pessoa do singular, tá? E agora o que eu fiz? Né? Peguei um trechinho maior agora. Mudei tudo isso para o plural. Não sou eu mais sozinha, né? Eu, mas é nós. Mas mesmo sendo nós, temos um narrador personagem, porque eu participo como narradora e ao mesmo tempo personagem da história. Olhem só como é que ficou agora. Hoje, revendo nossas atitudes, quando viemos embora, nós viemos, reconhecemos que mudamos bastante. Nós mudamos, nós reconhecemos. Verificamos também que estávamos aflitos e que havia um fundo de mágoa ou desespero em nossa impaciência. Tudo que estava antes na primeira pessoa do singular, eu, passou para primeira pessoa do plural, nós. Né? Nós queríamos deixar nossa casa, nossa avó e seus cuidados. Estávamos fartos de chegarmos a horas certas, de ouvirmos reclamações, de sermos vigiados, contemplados, queridos. Sim, também a afeição da nossa avó, não é mais minha, porque é eu e mais alguém, incomodava-nos. Era quase palpável, quase como um objeto, uma túnica, um paletó justo que nós não podíamos despir. Então, gente, quando vocês vão mudar um texto em primeira pessoa do singular para a primeira pessoa do plural, primeira coisa a fazer, o que a prof fez aqui, ó, acha as palavrinhas que sinalizam primeira pessoa do singular, né? Eu, grifa elas, circula ou sublinha, né? Ou passa um marca-texto. E lembra que quando você vai reescrever e mudar para a primeira pessoa do plural, nós, você vai fazer a mudança nelas. E depois fazer a leitura igual a prof fez aqui para ver se não tem nenhuma outra palavrinha que precisa mudar também. Às vezes acontece, tá? Então, olhem só, não esqueça, né, que a primeira pessoa do plural é sempre nós e que para você fazer essa mudança você vai achar primeiro os verbos e os pronomes correspondentes a eu, primeira pessoa do singular, e vai mudá-las para nós, primeira pessoa do plural, tá? Importante, né? Sempre que você fizer a reescrita, leia o que você escreveu, veja se tem coesão, se tem coerência, ou seja, se está combinando aquilo que você está escrevendo, né? Porque se precisar fazer outras adequações, faça. Então, releia tudo, não adianta você só achar as palavrinhas, grifar em vermelho e mudar para nós e não ler depois, para ver se ficou bom. Tem que fazer a leitura para dar uma olhadinha se não precisa mudar mais nada, tá? Resumindo então, o que é um texto narrado em primeira pessoa do plural? Quando os verbos e os pronomes concordam com nós. Aí eu tenho a primeira pessoa do plural, tá? Bem fácil, né? Narrador personagem também. Eu narro a história
ao mesmo tempo que mais alguém está participando dos fatos junto comigo, tá? Agradeço a atenção de vocês que me acompanharam até aqui. Não esqueçam, né? Sempre tem uma atividade para vocês fazerem sobre o conteúdo lá na plataforma, ou o professor ou a professora que está acompanhando vocês vai orientar para vocês o que vocês vão fazer de atividade sobre esse conteúdo, tá bom? Eu vejo vocês numa próxima aula. Até mais, tchau, tchau!